Os quadrinhos americanos, as comics, as graphic novels, os gibizinhos de hominho musculoso e de roupinha apertada estiveram andando por aí desde o final da década de 30 e esteve vendendo para grandes números de leitores ao ponto de criar uma própria indústria, girando em torno desta fabulosa mídia. Diversas obras foram criadas de diferentes temas, abordagens, universos e personagens. E com este descomunal aumento, gerou-se uma pergunta: quais seriam os melhores quadrinhos de todos os tempos? Aqueles que têm tamanho diferencial, chegam a ser únicos, por mais semelhantes que sejam. Com esta necessidade, o site jornalístico Comic Book Resource iniciou uma votação direcionada aos seus mais engajados leitores para assim apurarem com base de suas opiniões quais seriam os melhores quadrinhos. Assim foi revelado o resultado, listando os 100 mais importantes, e com base nessa lista, citarei agora o top 10 melhores quadrinhos de todos os tempos. Com o grande crescimento do movimento antissemita nos anos 40, era bastante comum ver anúncios publicitários xenofóbicos do governo. O mais famoso apresentado era que os judeus tinham suas similaridades com os ratos, insinuando que eles foram as verdadeiras pestes que destruíram a Europa como um todo, alastrando-se aos montes, causando terror e miséria por onde andavam. O norte-americano Art Spiegelman retrata os relatos de toda essa era através de experiências contadas de seu pai, um sobrevivente de Auschwitz. É narrada as desgraças desta era enquanto acompanhamos o relacionamento conturbado de um filho e seu pai, que não tem se falado bastante desde que sua mãe havia retirado sua própria vida. Com traços minimalistas, frios e cruéis, representando uma época obscura da humanidade, Spiegelman ainda inova desenhando os personagens humanoides, com traços animalescos. Os poloneses são vistos como porcos, os alemães como gatos e os judeus, bem, como ratos. O quadrinho chegou a ganhar o maior prêmio estadunidense relacionado à área do jornalismo, à literatura e composição musical, o prêmio Pulitzer. Em um dia comum, o nobre do caos, o comedor de tias, a diversão da noite ambulante, o Coringa decide matar todos os funcionários do Clarim Diário. Em sua fuga, um herói violento chamado Magog chega ao local segundo antes que o Superman, e sem pensar duas vezes, retira a vida do terrorista. Pela vontade da população, Magog é absolvido, causando um enorme constrangimento ao Superman, que decide se isolar em sua fortaleza da solidão. Com esta super atitude, os demais super-heróis da Terra desaparecem. Cadê todo mundo? Sumiu! Deixando o terreno livre para os heróis restantes. Com o passar do tempo, foi mostrado que estes remanescentes não possuíam a mesma conduta de honra e integridade que seus antecessores. Só se importavam nas batalhas, mesmo não tendo um pingo de motivação do porquê lutar, fazendo então retornar ao trabalho os heróis aposentados, que por sua vez estão bastante diferentes. Escrito por Mark Waid ao lado da divina arte de Alex Ross, Reino do Amanhã propõe discussões sobre ideais, valores e motivações dos indivíduos na sociedade. Neste arco, é narrada a jornada de Morpheus em busca de uma antiga amante no inferno. E sem perceber, acaba se envolvendo com diversas artimanhas que podem colocar o futuro do universo em risco. Dando continuação aos arcos anteriores, Sandman, Estação das Brumas, define formalmente a existência dos Perpétuos, desenvolvendo-os com mais descrição neste universo fantástico e nunca jamais visto, realizado pelo magnânimo escritor Neil Gaiman. Com um enorme e gracioso repertório por trás deste nome, Sandman é uma obra atemporal responsável por lhe garantir diversos prêmios, incluindo 26 prêmios Eisner, consagrando para sempre a carreira de Gaiman. Depois de vários anos de publicações das revistas da editora, alguns eventos começaram a se contrariar. O personagem A aparecia na revista do personagem B, enquanto na revista do personagem A ele já estava com o personagem D, que por sua vez já estava morto pelo personagem C, que tinha morrido na edição número X do personagem A. Com muito quebra-cabeça por parte dos leitores e da própria editora, Marv Wolfman, George Pérez, Dick Giordano e Jerry Ordway conseguem a epifânica proeza de reiniciar o universo DC com um mega evento unindo todos os seus personagens. Projeto ambicioso que quase seria o primeiro mega evento dos quadrinhos americanos. Por que quase, você me pergunta? Bem,
Eu não sei. Mentira, eu sei. De algum jeito a ideia desse crossover vazou. E como no mercado, os concorrentes precisam de algo diferencial para se destacarem na indústria, a Marvel Comics decide criar o seu próprio mega evento, chamado Guerras Secretas. Que de destaque mesmo só é o reconhecimento por ser o primeiro mega crossover da editora. Porque em quesito qualidade, Crise nas Infinitas Terras dá uma surra na concorrência. Por mais que tenha vindo depois, os eventos a qual ocorrem são infinitamente superiores, dando até as boas-vindas ao conceito do multiverso, que na época era novidade. Crise nas Infinitas Terras foi o primeiro reboot da DC e é responsável por pavimentar uma nova leva de histórias, que algumas delas ainda estarão neste top. Acredite se quiser, mas houve uma época em que o Superman já carregou os verdadeiros ideais de como ser um bom moço e não sair por aí enfiando a mão em palhaços quando der na telha. Pois é, faz tempo, né? Toda a matriz que deveria estar por trás deste personagem se encontra em Superman Grandes Astros, que além de mostrar as grandes e exageradas aventuras de um super, exploram com delicadeza este outro lado humano. Toda a carência da figura do herói motivado é suprida em diversos eventos escritos por Grant Morrison, que é conhecido por fazer uns bagulho viajado, com toda a clareza do mundo, vai te fazer viajar nessa emocionante jornada que não seria a mesma sem os traços de Frank Quitely. A obra de tão aclamada chegou a ganhar uma adaptação animada de 1 hora e segue fielmente as ordens dos eventos. O morcegão tá velho, curtindo o que dá com sua vida de filantropo, enquanto Gotham mergulha em depravação moral, crimes hediondos, surtos de vandalismo por trás dos meta-humanos e o pior de todos, os defensores de maníacos. Pior tipo. Vendo que sua cidade tá toda estourada na calçada, o bilionário com uma série de distúrbios mentais resolve dar um tempo na vida de sossego pra fazer o que sabe de melhor, sair batendo em minoria. Cavaleiro das Trevas foi o maior marco para os quadrinhos americanos, que até então eram vistos como uma mídia direcionada ao público infanto-juvenil. E isso tudo surgiu em um momento tenso nas relações políticas do país. Na época, estava afogado em crimes. A população já não tinha mais o brilho que um dia já ressoou nas cores da bandeira americana. E a figura do vigilante sombrio nunca havia retornado em um momento tão apropriado. Originado pelo cara que fazia uns bicos na Marvel e dava uns pitacos no Demolidor, Frank Miller foi um dos principais responsáveis por transformar a indústria e resolveu fazer isso ao lado de Klaus Jenson, um de seus mais grandiosos companheiros, que esteve ao seu lado em outros projetos. Aqui, encontramos um Batman inexperiente, aprendendo a lidar aos poucos com os criminosos que atormentam a vida dos civis, e com os policiais, que atormentam a sua vida, já que, sempre ao verem um homem morcego, o atacam ferozmente. Um novo começo, uma nova origem ao vigilante mais conhecido do mundo. Frank Miller consegue reescrever a história de Bruce Wayne neste novo universo rebutado da editora. E antes de falar do top 3, é importante lembrar que se tu tá curtindo o vídeo até aqui, eu sugiro que clique no like e se inscreva pra acompanhar mais vídeos supimpas como este. E tu que tá inscrito e não quer perder os próximos vídeos, dá um saculejo nesse bendito sino aí, rapaz. Não vai demorar menos que 10 segundos. Pra provar, enquanto tu não faz isso, eu vou ler pra ti as memórias póstumas de Brás Cubas. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento, minha morte. Suposto uso vulgar, se eu começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que meu amigo dá logo like nisso, pelo amor de Deus. O advogado vigilante, depressivo e católico se vê em diversos problemas após uma antiga namorada ter vendido sua identidade secreta para aqueles que estejam dispostos a pagar. Tal segredo cai nas mãos do seu maior arqui-inimigo, o rei do crime, que decide infernizar a vida do cara de todas as formas possíveis, retirando seus status da sociedade, imóveis e riquezas, transformando o indivíduo da mais nobre classe da sociedade em um psicótico degenerado repleto de repugnâncias. Em uma série de eventos que chegam ao ponto dos próprios Vingadores interferirem na situação. Como o escritor Frank Miller já tinha no seu currículo escrever desgraças policiais, resolveu desgraçar mais ainda a vida do desgraçado, jogá-lo no mais profundo inferno e em seguida levantar o indivíduo do pó, estabelecendo um desenvolvimento à base da porrada que é magistralmente observável pela arte de David Mazzucchelli. Sim, os mesmos caras do Batman 1. Esse maluco é foda.
O grupo de mutantes nada assalariados, liderado pelo Professor Xavier, encontra uma fonte poderosa que entra em contato com a Jean Grey. E como nesse universo de gibi, o que era pra te causar 25 diferentes tipos de doenças terminais, te garante uma série de poderzinho maneiro. Jean Grey tem contato com a fonte do poder da Fênix Negra, tornando uma incrível telepata em potencial em um indivíduo com poderes divinos a níveis cósmicos. O escritor Chris Claremont decide colocar a personagem em um novo escalão, entregando aos leitores situações drásticas de como essa pessoa lidou com determinado poder. O maior exemplo disso é quando a Fênix Negra, incorporada na Jean Grey, decide destruir simplesmente uma galáxia inteira, o que acabou sendo bastante controverso para a comunidade nerdica, dividindo opiniões sobre esta história. Muitos acham ela bem ruim, outros acham ela como a segunda melhor HQ já feita. Eu particularmente acho que Memórias Póstumas de Brás Cubas vai te deixar com menos sono do que isso. Não querendo dar minha opinião pra ficar mais imparcial, mas já dando, às vezes eu só não acho que a democracia foi um erro, porque pelo menos o primeiro lugar faz jus ao título. Alan Moore, este velho bruxo barbudo, parou de fazer os seus feitiços pra pensar, heróis são bacanas, né? É uma bela fantasia, mas o que aconteceria se eu, sei lá, colocassem eles no mundo real? Então, ele o faz. Ambientado nos anos 80, Watchmen gira em torno do Rorschach, investigando o assassinato de outro parceiro, o comediante, que era conhecido por praticar atos de extrema violência por onde passava. Rorschach acredita que os demais membros da equipe serão assassinados em breve. Rola todo o clima de mistério e investigação, enquanto acontece a maior tensão nuclear já existente, a Guerra Fria, porém com uma forte faísca relacionada a um indivíduo extremamente poderoso, que muitas das vezes é nomeado como o próprio Deus, o Dr. Manhattan. Este conflito está prestes a desencadear o apocalipse definido pelo relógio do juízo final, que é um medidor simbólico que dita os minutos finais que a humanidade deixará de existir por uma ameaça nuclear. Watchmen realizou a proeza nunca vista antes em quadrinhos mainstream. Temas abordados que antes eram vistos por HQs undergrounds estava exposta para todos os públicos, com sua temática central a conscientização da população sobre os líderes e seus poderes. David Gibbons, o ilustrador dessa obra, retrata com detalhes toda a frieza escrita pelo mago, que teria como consequência o reconhecimento do prêmio voltado somente para a literatura, o prêmio Hugo, e ainda ganhando o prêmio Kirby e Eisner. Só isso! Olá, meu nome é Nemo e eu não sou adepto ao movimento dos que acham que quadrinhos não devem ter política. Se tu quer adquirir alguma dessas HQs e ainda ajudar na produção de mais vídeos como esse, sinta-se à vontade em ir no link da descrição e comprá-los por eles. Outra forma de apoiar, fora pelo compartilhamento, que é muito importante, tu pode sugerir um vídeo pelo Pix. Isso mesmo, tu manda lá com o valor monetário da obra que tu quer que eu fale sobre. Dessa forma, pode haver mais vídeos, como também pode ser relacionado a algo específico que tu curta. Qualquer coisa me chama lá no Insta, pra trocar uns papos e, sei lá, ver uns memes sem graça. Obrigado por terem assistido. Fiquem bem.